Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Oh, Jesus, obrigado, papai. Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1, do versículo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Eu irei fazer a leitura e peço aos irmãos que me acompanhem, por favor. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Fecha os teus olhos. Gracioso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nos é dada em oferecer a Ti um culto ao Pai amado nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor, ó Deus amado, recebe os nossos louvores e a nossa oração. O Senhor recebe a nossa oração, ó Pai, e nós pedimos a Ti que o Senhor fale em nosso meio, por intermédio da Sua palavra, por intermédio, Senhor Jesus, da Sua palavra. Senhor Jesus, envia-nos uma mensagem do céu, que edifique o nosso coração, não falando aquilo que almejamos ouvir, aquilo que o nosso coração deseja ouvir, ó Deus, mas aquilo, Senhor meu Pai, que o Teu coração deseja revelar para nós. É o que nós te pedimos, amém. Podeis tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. O texto que nós fizemos a leitura introdutória, Eclesiastes no capítulo 3, ele é um texto escrito pelo rei Salomão, já na sua velhice. E é interessante que no capítulo 3, Salomão ele vai expressar algo que ele observa debaixo do sol. É interessante porque Salomão, ele tem uma sabedoria divina, uma sabedoria que era proveniente do próprio Deus. Nós conhecemos a história de Salomão, quando ele na sua juventude devia enfrentar uma grande responsabilidade, aonde ele deveria governar uma nação, e ele faz uma oração ao seu Deus, pedindo a Deus que lhe concedesse sabedoria para guiar o povo. E nós observamos que a Bíblia nos relata que Deus ministra sobre a vida daquele jovem moço uma sabedoria tão grande que ele foi um dos maiores reis de Israel. E agora, Salomão, dotado de grande sabedoria dada por Deus, Salomão, dotado de algo que vinha proveniente do seu Deus, ele consegue executar um grande reinado, e na sua velhice ele faz algumas anotações de tudo que ele havia vivenciado. Ele põe a sua sabedoria em palavras quando ele compõe o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Ele começa a escrever, ele começa a colocar em um papel tudo aquilo que ele observava debaixo do sol. E várias coisas Salomão ele consegue observar debaixo do sol. Várias coisas Salomão ele consegue observar no momento em que ele passa por essa vida. Na sua velhice agora ele vai escrever o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, e ele vai nos deixar evidente algo que para nós não é diferente, para nós não é novo. Ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ele consegue observar com a sua sabedoria que a nossa vida ela é classificada por momentos. A nossa vida ela é classificada por tempos. E ele abaixo, ele vai escrever algum desses tempos. Tempos de guerra, tempos de paz, tempos de abraçar e tempos de afastar, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de plantar e tempo de colher. Salomão, com a sua sabedoria, ele consegue observar que debaixo do céu existe tempo,
E nós estamos submetidos a este tempo. Por que nós estamos submetidos ao tempo? Porque o tempo é algo criado por Deus. Nós conseguimos olhar na criação do mundo, quando Deus ele estabelecendo a criação e a existência de todas as coisas. Deus, quando ele começa a criar, ele vai formar os luminares, ele vai trazer à existência tudo que nós conseguimos observar com os nossos olhos naturais. Então Deus, ele ao criar tudo, ele vai criar o sol, a lua, o dia, a noite. E ao criar o dia e a noite, ao criar o sol e a lua, Deus ele está criando o tempo. Agora, uma coisa interessante a respeito do tempo é que antes disso o tempo não existia. Antes disso não havia tempo. Toda obra criada por Deus antes dele estabelecer a criação do mundo não conhecia o fator tempo, porque todas as obras que Deus havia manifestado eram obras eternas. Deus ele é eterno. Então ele agora começa a criar, quando ele cria os anjos, quando ele faz o céu, quando ele traz à existência a criação, ele cria coisas eternas, ele cria seres eternos, anjos, ele cria tudo dentro da sua própria natureza. Mas interessante, porque agora Deus está criando algo diferente. Ele está criando a terra, ele está criando os luminares, ele está criando a natureza, ele está criando os firmamentos. E nessa existência Deus ele vai colocar uma lei, a lei do tempo. Nessa existência Deus vai estabelecer uma lei. As coisas criadas por Deus debaixo do céu, elas não serão eternas como ele é. Elas estarão sujeitas ao tempo. E é por isso que quando Deus ele cria o homem, quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, e quando existe toda a criação de Deus, nós estamos submetidos ao tempo. Nós não temos o controle do tempo, apesar de haver o desejo do nosso coração de controlá-lo. Nós conseguimos observar, irmãos, que o sol ele ilumina o dia pelo amanhecer, e logo ele sai de cena e dá lugar à noite. E assim continuamente num ciclo vicioso, ele tem o seu tempo de atuação. Ele atua durante o dia e logo vem a lua atuando durante a noite. Esse é o tempo que Deus determinou para o seu trabalho. O sol tem o seu tempo, a lua tem o seu tempo. Sendo assim, irmãos, vem à existência as estações, dias, anos e meses. Nós estamos num contexto onde o tempo ele domina, onde nós estamos respeitando um relógio, onde na nossa natureza nós vivendo nessa terra segundo uma lei que o próprio Deus cria, a lei do tempo. E o tempo ele não é eterno para todos nós. O tempo termina, o tempo acaba, o tempo cessa. Deus não cessa. Deus é eterno, ele é o Senhor do tempo. O tempo não tem efeito sobre o nosso Deus. O tempo não pode ditar o nosso Deus qual é a hora dele trabalhar, qual é a hora dele manifestar algo. Ele é o dono do tempo, ele é aquele que provocou a existência do tempo. Mas dentro da nossa natureza não é difícil entender que nós estamos sujeitos ao tempo. Nós nascemos, nós vivemos e logo nós morremos. É o ciclo natural das coisas. Nós temos o tempo de começar e o tempo de terminar. Diferente de Deus, que não tem princípio, ele não tem meio e ele não tem fim. Então é fácil observar que Deus ele estabeleceu uma lei na criação, quando ele coloca o tempo evidente em nossa vida. Diariamente nós temos horas, nós temos minutos a respeitar. E o tempo ele está no nosso cotidiano. E é interessante porque o Salomão ele observa que existe o tempo debaixo da terra e tem tempo para tudo. Para todas as coisas existe um tempo. Tempo de se alegrar, tempo de se entristecer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se aproximar, tempo de se afastar. Ele observa que o tempo que existe debaixo do céu, ele vem acompanhado de emoções, sentimentos, ele vem acompanhado de várias coisas.
E nós devemos saber lidar com o tempo. O ser humano, ele tem na sua natureza uma fantasia de querer dominar o tempo. E é por isso que nós conseguimos observar na nossa cultura filmes onde se cria uma máquina do tempo, onde a pessoa que tem o poder de controlar essa máquina consegue voltar no passado, consegue avançar no futuro. Isso é uma fantasia, uma ficção que está impregnada em nosso desejo. Nós queremos dominar o tempo, nós queremos ter o controle dele. Existem certas situações que nós queremos que o tempo passe rápido, e existem outras que nós queremos que o tempo passe mais devagar. Existem situações que nós queremos que o tempo volte, que os anos que se passaram, nós queremos vivenciar de novo. Nós queremos ter o domínio do tempo, mas o tempo não nos espera. Nós não conseguimos deter o tempo. Apesar de Deus Ele ministrar sobre a nossa vida grande capacidade intelectual, apesar de Ele ministrar em nossa vida uma mente impressionante, uma mente inteligente, o ser humano ele ainda não é capaz de dominar o tempo. O ser humano ele ainda não é capaz de atrasar o seu relógio e fazer com que o céu, o tempo, a lua volte atrás. O ser humano ainda não conseguiu fazer isso. E isso tem um motivo, irmãos. Por que Deus ele não nos deu o poder sobre o tempo? Porque o tempo ele serve para nos moldar. O tempo ele serve para nos moldar nos âmbitos do projeto de Deus. O tempo em nossa vida, ele vai nos preparar para algo eterno. O tempo em nossa vida, ele está nos preparando para a eternidade. É interessante ressaltar que apesar de nós estarmos num fator dominado pelo tempo, isso não vai ser eterno. O tempo vai acabar e o nosso corpo, que é feito por alma, que é feito pelo espírito e é feito pelo corpo, vai passar por uma transformação. Existe algo que o Senhor tem preparado para nós, algo que não acaba, algo que continuará eternamente e não terá fim. Aleluia! Muitas vezes nós baseamos a nossa mentalidade apenas naquilo que está diante dos nossos olhos, nessa matéria terrena, e nos esquecemos que na verdade no projeto de Deus para a nossa vida existe a eternidade. Existe a eternidade para todos, sem distinção. Existe a eternidade para aqueles que desprezaram a voz de Deus. E existe a eternidade para aqueles que amam a Deus. Existe a eternidade para aqueles que vivem uma vida dissolúvel. E existe a eternidade para aqueles que renunciam à sua própria carne por amor de Deus. Existe uma eternidade, isso é indiscutível, mas enquanto nós estamos vivendo nessa terra, nós temos que respeitar uma lei que o Senhor estabeleceu. A lei do tempo. Nós não temos o controle sobre o tempo. Nós devemos respeitar o tempo. Agora, apesar de nós observarmos que o tempo ele tem a sua operação numa forma física, nós conseguimos com os nossos olhos observar o céu se transformando. Nós conseguimos observar com os nossos olhos o sol se pondo e se retirando. Nós conseguimos observar a lua aparecendo. Apesar de o tempo ter o poder em nossa forma física, aonde nós envelhecemos, aonde nós, no passar do tempo, vamos deixando que o tempo vai influenciando na nossa vida física, o tempo também tem uma influência muito grande na nossa vida espiritual. O tempo ele tem uma influência na nossa vida emocional. O tempo ele tem uma influência muito grande num fator espiritual que muitas das vezes nós não compreendemos. Existe tempo para todas as coisas. Tempo de se alegrar, tempo de se entristecer, tempo de plantar, tempo de colher. Salomão ele é capaz de compreender o tempo de uma forma não física, mas de uma forma mais profunda. Ele diz que existe tempo para todas as coisas. E Salomão ele tem bagagem para dizer isso, porque ele está já na sua velhice. E ele escreve que
E agora, já na sua velhice, ele compreende o tempo de uma forma diferente. Ele compreende o tempo como algo que o ser humano deve passar por ele. Os momentos de dificuldade com os momentos de bênção. Sabe por que não temos o controle do tempo? Porque se tivéssemos o controle do tempo, nós não queríamos jamais passar por momentos difíceis. Nós queríamos adiantar o momento do plantio e já pular para o momento da colheita. Se nós tivéssemos o controle do tempo em nossa mão, nós faríamos coisas que eram aos nossos olhos vantagem. Mas Deus, Ele estabelece essa lei para todos os que estão debaixo do céu, para que todos tenham a oportunidade de vivenciar e de se moldar na vontade dEle. Essa lei deve ser respeitada. Salomão, ele diz, há tempo de paz, mas também existem os tempos de guerra. Existe um momento que você vai saltar de alegria, mas vai ter um momento que você vai estar em prantos. E é interessante porque o salmista Davi, no capítulo 34, versículo 1, ele vai dizer: louvei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Sabe o que é interessante? É que Davi, ele tem a consciência que o tempo passa. Ele tem a consciência que o tempo, ele vem. Tempo de guerra e tempo de paz. Davi, ele compreende que o tempo debaixo do céu não é só tempo de colher, não é só tempo de bonança, existe um tempo difícil. Davi, ele tem essa consciência de que debaixo do céu ele vai viver momentos de dificuldade e momentos de prazer. Mas uma coisa que Davi, ele usa com a sua ciência, com a sua sabedoria, para dizer para Deus é que, apesar dos tempos sofrer variações, apesar dos nossos sentimentos e emoções não serem constantes, eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Aleluia! Apesar de, quando eu estiver em momento de guerra, o teu louvor vai estar na minha boca. Quando eu estiver em momento de dificuldade, eu te louvarei. Davi está dizendo para Deus que não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a hora do relógio, não importa qual a situação ele vai estar vivendo, em sua boca sempre haverá um louvor ao seu Deus. O louvor na sua boca não vai cessar, vai ser contínuo. Aleluia. Ele declara que o momento não vai poder tirar o louvor da sua boca. As circunstâncias não vão tirar a sua adoração. As circunstâncias não vão roubar, aleluia, o prazer que ele tem de estar na casa do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, o tempo, ele muda a nossa forma de pensar. Nós somos inconstantes. Às vezes nós temos louvor em nossa boca para oferecer a Deus quando o tempo é de prazer, quando o tempo é favorável. Agora, quando as dificuldades ela vem batendo em nossa porta, o louvor cessa, a murmuração ganha lugar em nosso coração e nós deixamos que o tempo vença a nossa persistência em adorarmos a Deus como filhos dele. Homens debaixo dessa terra tiveram a oportunidade e conseguiram compreender que o tempo passa e que existe tempo para tudo. Um deles era Jó. Quando ele estava bem sucedido em sua vida, abençoado, ele não tinha falta de nada, ele era um homem constante, um homem que adorava a Deus no momento de bonança. Mas sem ele plantar, a destruição veio sobre a sua vida. Sem ele plantar, ele está colhendo o mal. Sem ele plantar, ele está colhendo a doença. Ele está colhendo o luto. Ele está colhendo aquilo que ele não plantou. Porque a Bíblia mesmo fala que ele era um homem reto. Mas o momento é chegado na vida de Jó. E Deus, ele quer ver como Jó vai passar por esse momento. Jó estava sob uma avaliação de vida. Os céus e a terra estavam olhando para Jó, como ele se comportava
terra, porque o seu olhar era na eternidade. Ele tinha o seu olhar fixo naquilo que Deus havia preparado para ele depois dessa terra. Aleluia! Jó permaneceu firme. E o resultado foi que depois dos momentos de crise, depois do momento de luto, depois dos momentos de dificuldade, ele foi abençoado 2, 3, 4 vezes mais. Ele recebeu uma bênção em dobro, irmãos, porque ele soube passar um momento difícil. Observamos a vida de José, um jovem obediente, um jovem que implantava o bem, sábio, que respeitava. Mesmo assim, sobreveio na sua vida momentos de crise. O homem foi lançado em um poço, o homem foi preso injustamente, o homem foi vendido como escravo. Tudo isso, irmão, sobreveio na vida dele e ele não plantou para colher isso. Mas o dono do tempo olhava para a vida dele e dizia: é necessário que você passe por tudo isso, porque eu quero te colocar como governador do Egito. E esse tempo em que você vai passar, sendo vendido como escravo, sendo, aleluia, preso injustamente, vai te moldar para você caber no lugar que eu tenho para você. O dono do tempo usa o tempo para nos moldar nos parâmetros dele. Ontem foi falado aqui a respeito de uma mulher que estava diante de Jesus e talvez a mente dela era: o que eu posso fazer para honrar a Deus? O que eu posso fazer para honrar Jesus? E logo ela pega o perfume mais caro que ela tinha, ela pega o bem mais precioso que ela tinha no momento, e ela derrama sobre Jesus. Ela vai ungir Jesus, e ela vai oferecer a Deus o corpo, ela vai oferecer a Deus por completo, como um sacrifício vivo. Ela oferece a sua adoração a Deus. E ela, ao olhar para o tempo, ela percebeu que aquele era o momento ideal, que ela tinha Jesus do seu lado. Jesus ainda não tinha passado pela crucificação. Então ela falou assim: olha, eu tenho um tempo, o tempo é agora, o tempo é esse momento de oferecer a Jesus o meu melhor. Como nós temos olhado para o tempo? Será que nós temos olhado para o tempo como um inimigo de nossa alma? Será que nós temos olhado para o tempo de uma forma equivocada? Queremos que o tempo passe rápido e imediatamente. A verdade é, irmãos, que nós devemos entender que Deus, ele tem o controle do tempo. A Bíblia nos relata que Josué orava ao Senhor e Deus fez com que o sol parasse. Ele fez o tempo parar. Quem pode fazer isso, irmão? Deus. Ele é o dono do tempo. E ele faz isso, sabe para quê? Para te dar vitória. Ele para o tempo. Ele muda o tempo. Ele muda o cativeiro. Ele muda a história. Ele muda o resultado. Ele muda a circunstância. Ele muda a situação. Ele tem poder sobre o tempo. Mas muitas vezes ele quer que o tempo nos mude. Ele tem poder para mudar o tempo, mas ele não muda o tempo. E você se pergunta: por que ele não muda o tempo? Porque ele quer usar o tempo para mudar você. Aleluia. Mas Davi declarava: olha, seja o tempo que for, seja o momento que for, eu louvarei ao Senhor continuamente. O teu louvor vai estar em meus lábios continuamente, independentemente se eu estiver em guerra, independentemente se eu estiver em paz, independentemente se eu estiver com alegria no meu coração, independentemente se eu estiver numa profunda depressão, independentemente da circunstância, da hora, do momento em que eu estiver, eu quero que em minha boca haja louvor a Ti continuamente. Irmãos, que nós possamos, irmãos, adorar a Deus em todo o tempo e oferecer a Ele o nosso melhor, mesmo que o tempo em que nós estivermos vivendo não seja um tempo que nós olhamos em nossa vista e dizemos: é um tempo bom.
nós possamos entender que até o tempo ele tem um sentido em nossa vida. E algo que é interessante é que na nossa vida, a vida não é feita só de momentos bons. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas preste atenção, ele disse assim também: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, eu sou Deus, eu me submeti a estar vivenciando dentro da lei do tempo, e eu sei como é viver na lei do tempo, como é estar dentro de um corpo carnal, eu sei como é sentir as paixões humanas, eu sei como é sentir tristeza, eu sei como é estar amargurado, eu sei como é estar alegre. Eu passei por tudo isso, e preste atenção, eu venci tudo isso. Eu venci o tempo, eu venci as circunstâncias, eu venci a morte. E ele estava dizendo isso, irmão, sabe por quê? Para que nós tenhamos a esperança, porque nós também podemos vencer. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, mas que nós possamos usar esses momentos difíceis para engrandecer o nome do Senhor, assim como o salmista Davi dizia: em todo o tempo haverá louvor em minha boca para oferecer a ti, Deus. Agradeço a oportunidade de Jesus.